Olá, amigos! Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. Hoje temos a grata alegria de receber o nosso irmão, também colaborador do CEIR, Breno Fialho, que conversará conosco sobre o papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Antes, porém, vamos ler uma página do livro Momentos de Paz, de Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. A página escolhida intitula-se Direção do Bem. Caridade não pensa naquilo que outros façam. Não pede recompensas para manifestar-se. Nunca pergunta o que há condicionando o auxílio. Não clama que agiria se outros fossem os fatos. Realiza em silêncio quanto pode fazer. Emmanuel. Agora, meus irmãos, vamos orar. Que neste momento estejamos em comunhão com Jesus, nosso Mestre, com a espiritualidade da Casa da Irmã Rosa, rogando a interferência dos bons espíritos em nossos pensamentos. E que o estudo de hoje possa abrir novos horizontes que nos levam à reflexão e à transformação dos nossos hábitos e de nossas atitudes. Que permaneçamos envolvidos em paz. Que assim possa ser, Senhor, graças a Deus. E agora com vocês, Breno. Olá, minhas irmãs e meus irmãos, que Deus nos abençoe e que mais uma vez a luz do Mestre Jesus esteja entre nós. Que esta luz nos envolva, perpasse por nossos ambientes e nos ligue em uma corrente fraterna, trazendo o bem. Neste encontro, vamos conversar sobre o capítulo 19 de O Livro dos Médiuns, que tem o título O Papel do Médium nas Comunicações Espíritas. Dentro do Espiritismo, o médium tem uma definição conhecida por muitos, mas no capítulo 14 dessa obra está lá a definição e vamos então trazê-la também. Toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Essa faculdade é inerente às pessoas e, consequentemente, não constitui privilégio exclusivo de ninguém. Podemos dizer que todas as pessoas são, mais ou menos, médiuns. Então, por nós termos a possibilidade de sentir a influência dos espíritos, nós somos todos médiuns. Esforcem-se para ser boas ou não, as pessoas são médiuns. Como está no capítulo 24 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, item 12. Diz Kardec: parece estranho que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. A mediunidade faz parte da condição orgânica de qualquer pessoa. Qualquer um a pode ter, assim como vê, ouve, fala, e qualquer criatura, em virtude do seu livre-arbítrio, pode abusar delas. Então, tanto da fala, da audição, da visão e a mediunidade, podemos fazer bom uso ou mau uso. Todos somos suscetíveis de sentir a influência dos espíritos. Desconhecido por muitos, mas a interação plano material, plano espiritual, ela é natural e é constante. Mas normalmente, acabamos de dizer que todos somos médiuns, mas normalmente a nomenclatura médium é usada para aqueles cujo dom mediúnico está claramente caracterizado por efeitos patentes de uma certa intensidade. É que muitos chamam de o médium ostensivo. E tanto o papel do médium nas comunicações, quanto o papel de todos nós na nossa vida diária, na vida de relação, estão sob influência dos espíritos, como nos diz a questão 459 de O Livro dos Espíritos. A pergunta é: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? A resposta: sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, independente de mediunidade ostensiva ou não, a ação dos espíritos sobre nós
ela é real, ela existe e ela é constante. Tanto que eles dizem que muitas vezes são os espíritos que nos dirigem. E Kardec vai aprofundar isso, vai nos esclarecer no item 232 do Livro dos Médiuns. Ele diz que é um erro acreditar que é preciso ser médium para atrair para si os espíritos. Não tem nada a ver com mediunidade ter aproximação de espíritos. Diz Kardec, o espaço é povoado deles. Nós os temos sem parar ao nosso redor, ao nosso lado. Eles nos veem, nos observam, se misturam em nossas reuniões, nos seguem ou nos evitam conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica não influi em nada para isso. A faculdade mediúnica é apenas um meio de comunicação. A aproximação do espírito desencarnado em relação ao encarnado é algo constante e natural. Segue ele. Devemos estar rodeados dos espíritos que têm afinidade com o nosso próprio espírito, conforme seu grau de elevação ou inferioridade. Então, os semelhantes são atraídos pelos semelhantes. Olha só essa parte. Todas as vezes que os homens se reúnem, tem com eles uma assembleia oculta que simpatiza com suas qualidades ou seus defeitos. E isso sem se pensar em evocação. Então, qualquer reunião, temos uma assembleia de espíritos ao nosso redor que simpatiza com aquilo que está ocorrendo. Por exemplo, uma reunião de família onde reina a concórdia e a alegria. Teremos um tipo de acompanhamento de espíritos ali. Uma reunião de família onde existe fofoca, briga e antipatia entre os membros, ali haverá outro tipo de presença espiritual. Um momento numa casa religiosa, um tipo de espírito. Uma festa de muito agito, bebidas, eventualmente até drogas. Teremos outro tipo de assembleia espiritual ali participando, olhando, observando. E aí, voltando à questão 459 do Livro dos Espíritos, quando dizem que são os espíritos que muitas vezes nos dirigem, que quando eles estão diante de algo que agrade a eles, seja bom ou seja ruim, eles gostariam que aquilo continuasse. Então, quando acaba a bagunça, quando acaba a discussão, quando acaba a falta de respeito, é como se eles continuassem ali de novo, mais um. E isso vai influenciando aquelas pessoas, mantendo a irritação, mantendo a maledicência, mantendo um determinado tipo de olhar que não seja positivo. E a atração dos bons espíritos é feita especialmente pelos bons sentimentos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas, porque existe todo tipo de espírito no plano espiritual, assim como todo tipo de alma encarnada, de espírito encarnado, que é a alma no plano encarnado. Então, como é feita por a simpatia, comunicação por afinidade, nenhuma problema moral ou virtude vai atrapalhar as comunicações espíritas. E aqueles que estão em más condições conversam com os que são semelhantes e são atraídos àqueles que gostam de enganar, bajular preconceito, incentivar o orgulho, esses que vão atrair as pessoas que não se cuidam. Então, pelo pouco que já conversamos aqui, dá para entender o papel do médium nas comunicações, a importância que é o médium se cuidar. A nossa fonte de estudo, que é o capítulo 19 do Livro dos Médiuns, ele está organizado em perguntas e respostas e textos, inclusive uma instrução de espíritos. Então vamos já entender desde agora, do começo, a necessidade do estudo e da busca da elevação moral do médium para a melhora da qualidade da comunicação. É o que o Espiritismo incentiva a todos nós: desenvolvimento de virtudes, elevação moral, aplicação de esforços, a vontade para dominar as más tendências. Um pouco voltando no tempo, ao longo da história, da humanidade, vemos em livros, em filmes, nas pesquisas dos arqueólogos, que desde sempre os indivíduos buscaram comunicação, orientação do transcendente, dos espíritos, para situações triviais ou não, junto aos sensitivos a que tinham acesso, chamados por diversos nomes que ainda não eram médios, chamados por médios, mas eram oráculos, xamãs, adivinhos, e perguntava-se sobre tudo a eles, plantações, chuvas, tempestades, ações nas guerras, coisas particulares também.
e tentavam agradar esses espíritos para obter favores. E esses espíritos eram os espíritos em afinidade com aquele grupo. Grupo não evoluído, assistência de espíritos não evoluídos. O globo evolui à medida que a população evolui, como consta no capítulo 12, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim: se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Antigamente, para apaziguar os deuses infernais, depois chamados demônios, mas que não passavam de espíritos maus, sacrificavam-se animais e até pessoas. O Espiritismo vem provar que esses demônios são apenas espíritos de homens perversos, que ainda não se livraram dos instintos materiais e que somente se pode pacificá-los sacrificando-se o ódio que possuem por meio da caridade. A caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de conduzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua elevação. Essa é bem importante. Pela bondade, pela caridade, pela beneficência, dobrar, quebrar o ódio, quebrar o atraso daqueles nossos irmãos para que eles possam também progredir e conhecer, ter a esperança de momentos mais felizes, de estar ao lado daqueles que os amam. Algumas questões, então, do capítulo 19 do Livro dos Médiuns. Kardec explica na questão 6 que o espírito do médium interpreta o pensamento do espírito comunicante. Na resposta seguinte, afirma que o espírito do médium exerce influência e pode alterar as respostas ou impregná-las de suas próprias ideias, tornando-se um mau intérprete. Então aqui já temos uma definição do mau intérprete. É aquele que altera a comunicação e coloca suas próprias ideias. Por isso, os espíritos têm preferência por certos médios com quem melhor sintonizam, passam mais fielmente seus pensamentos. Ora, se o espírito quer dar uma comunicação, é melhor que essa comunicação siga o mais próximo possível da ideia que ele quer passar. Na questão 10, destacamos que o espírito do médium nunca está completamente passivo. É passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito comunicante, mas mesmo nos médiuns mecânicos, sua participação ocorre como intermediário, mesmo nos mecânicos. Na questão 11, destaca que há mais garantia de independência e fidelidade no médium mecânico do que no médium intuitivo, pois neste caso, do intuitivo, a alma, que é o espírito encarnado, recebe o pensamento do espírito comunicante e o transmite, tem consciência do que escreve. A comparação é a seguinte: o médium mecânico é como se fosse uma máquina, e o médium intuitivo age como faria um intérprete. Agora, como se dá então a comunicação propriamente dita? Nós vamos ter isso na questão 15. Diz que os espíritos possuem apenas a linguagem do pensamento. Eles se comunicam de espírito a espírito pelo pensamento. E a mesma coisa com o espírito do médium. Não lhe falam em nenhuma língua, nem francês, nem inglês, nem português, mas na língua universal que é do pensamento. E para traduzir suas ideias em uma linguagem articulada, ele utiliza as palavras do vocabulário do médium. Nós, depois que aprendemos a falar, os nossos pensamentos, mesmo em silêncio, são colocados em palavras para nós mesmos entendermos os nossos raciocínios. Então, é necessário utilizar-se do vocabulário do médium para passar a mensagem, seja falada ou escrita. E já ocorreram muitos fatos esporádicos, alguns fatos esporádicos em que o médium escreve em línguas desconhecidas. E os espíritos podem fazer esse fenômeno ocasionalmente se julgarem útil, mas comumente preferem se comunicar na língua de afinidade do médium. No caso de línguas estranhas ao médium, pode ser que ele tenha tido acesso a esse idioma em outra encarnação, ou os espíritos acabam aplicando esforços extras para que isso ocorra. Então, por isso não é comum. As línguas são expressão do pensamento, e o espírito compreende pelo pensamento. Mas para exprimir esse pensamento, ele precisa de um médium, e aí vai ser pela escrita ou pela fala que o médium está mais acostumado. A alma do médium, então, recebe a comunicação do espírito e, para transmiti-la, utiliza os órgãos do seu corpo. E aí esses órgãos não podem ter para uma língua desconhecida a mesma flexibilidade que tem para a língua que lhe é familiar. Da mesma forma, um médium principiante, que ainda escreve com dificuldade, vagarosamente, mesmo em sua própria língua,
em geral recebe textos, perguntas, respostas breves, sem muito aprofundamento, porque não daríamos um discurso para alguém ler que ainda apenas soletrasse. Outra consideração nesse campo é que esse fenômeno de escrita ou fala em outra língua normalmente é por curiosidade daqueles que incentivam essa ocorrência. E os espíritos são muito antipáticos a esse tipo de prova, ter que provar que isso é possível, ter que provar que ali tem um espírito para satisfazer o orgulho daquele que questiona. Normalmente o bom espírito não se submete a isso. A mediunidade propriamente dita, reforçando o que já foi dito no início, ela independe da inteligência. Da mesma forma, independe das qualidades morais. Ela, da mesma forma que a fala, ela está disponível a um grupo de pessoas, a um grande grupo de pessoas. E na falta de um instrumento melhor, o espírito pode se valer daquele que tem disponível. No item 225, Kardec transcreve uma dissertação dos espíritos Erasto e Timóteo. Vamos trazer alguns destaques, porque são eles narrando sobre o fenômeno, são os espíritos falando. Dizem mais ou menos assim: de fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados como os espíritos propriamente ditos, unicamente pela irradiação do nosso pensamento. Todos os espíritos percebem o pensamento que lhes desejamos comunicar, somente pelo fato de dirigirmos esse pensamento para eles. E isso em razão das faculdades intelectuais que possuem. Determinado pensamento pode ser compreendido por alguns, de acordo com o seu adiantamento, enquanto para outros esse pensamento não revelará nenhuma lembrança, nenhum conhecimento. É de acordo com a disponibilidade de conhecimento de cada um. Então, qualquer que seja a diversidade de espíritos que se comunicam por um médium, os ditados obtidos por esse médium trazem um cunho da forma, uma espécie de cor pessoal. Ainda que o assunto lhe seja estranho, o pensamento também, ao passar ele não deixa de colocar a sua própria característica, o seu próprio traquejo na comunicação. Eles colocam o seguinte exemplo: é como se olhássemos diversos pontos distantes, com óculos diferentes, coloridos, brancos, azuis, verdes. E, embora esses pontos estejam distantes uns dos outros e distantes, por exemplo, do observador, eles serão vistos com as cores daqueles óculos que cada um usa. Esse seria a característica de cada médium. Outra comparação que eles fazem é como se um espírito comunicante fosse um compositor, e ele vai encontrar para passar a obra dele um piano, um violino, uma flauta e uma gaita barata. Aí eles falam: neste caso, a gaita barata haverá dificuldade, que é a comparação com que não seja um bom médium. Pois quando o médium é pouco adiantado, os espíritos têm que decompor o pensamento, quase que ditar palavra por palavra, o que não deixa de ser um entrave à comunicação. E, curiosamente, eles dizem: procuram, de preferência, as classes esclarecidas e instruídas para a divulgação do espiritismo e o desenvolvimento da mediunidade escrevente, embora nessas classes se encontrem os indivíduos mais incrédulos, rebeldes e mais imorais. Então, por isso, a necessidade do estudo, do olhar para si mesmo, para a gente poder dar oportunidade às boas comunicações. Ainda nesta obra, vale a pena destacar o capítulo 20, rapidamente, que é a influência moral do médium. Ele fala que o médium perfeito não existe porque estamos no planeta de provas e expiações. Mas o médium perfeito seria aquele contra quem os maus espíritos nunca atreveriam a fazer uma tentativa de enganá-lo. Só que esse não existe. O melhor é aquele que, simpatizando apenas com os bons espíritos, foi enganado o menos possível. E a melhor maneira de receber a palavra dos espíritos superiores é querer o bem e libertar-se do egoísmo e do orgulho. Então, a receita é a mesma para todos nós. É a reforma íntima, é a melhoria moral. Aqui especificamente falando de mediunidade do médium, mas sempre lembrando para todos nós, até para termos as boas companhias dos bons espíritos mais ao nosso lado. Todo aquele que quer se iluminar deve evitar as trevas, e as trevas estão na impureza do coração. Ele cita agora aqui, eles citam, as qualidades que atraem de preferência os bons espíritos são
bondade, benevolência, simplicidade do coração, amor ao próximo, o desligamento das coisas materiais. E, pelo outro lado, os defeitos que afastam são orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, ódio, ganância, sensualidade e todas as paixões pelas quais o homem se apega à matéria. Por tudo isso, para o médium, bem como para todos nós que temos acesso aos ensinamentos cristãos, devemos sempre buscar casas sérias que privilegiem o estudo da moral evangélica, dar de graça o que recebeu de graça. Só assim conseguiremos olhar para nós mesmos e melhorar em alguns aspectos. E teremos assistência dos bons espíritos. Voltando ao nosso Evangelho, capítulo 24, item 12, diz o seguinte: a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com espíritos superiores. Então, ser médium não garante relações habituais com espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumentos, mais ou menos útil, aos espíritos em geral. Então, o médium tem a aptidão de servir de instrumento aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e que só deles recebe assistência. Porque não queremos ficar ouvindo, a não ser que seja para estudar, para auxiliar, a reclamação, o lamento ou a história daqueles que sofrem. Se for para auxiliar, sim. Agora, como orientação, não há condição. A orientação que buscamos é dos bons espíritos. E é somente nesse sentido que a excelência das qualidades morais tem influência sobre a mediunidade. Médium moralizado, comunicações de moral mais elevada. E para encaminharmos o nosso encerramento, corroborando o que foi exposto, trazemos alguns pequeninos trechos de respostas do Livro dos Espíritos que estão relacionados com o nosso raciocínio de hoje. São trechinhos das questões 301, 467, 469 e 484. A simpatia que atrai um espírito ao outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Sobre libertar-se da influência dos espíritos que querem nos arrastar ao mal, porque os maus se ligam àqueles que os solicitam por seus desejos, ou atraem pelos seus pensamentos. Então, dependendo do tipo de desejo e pensamento, atrairemos os espíritos maus. Então, locais em que os médiuns prometem muito, cobram pelos atendimentos, exaltam o orgulho, dispõem de atendimento especial em função do prestígio da pessoa, esses locais devem ser evitados, porque ali a frequência, o amparo não existe dos bons espíritos. E além de evitar esses locais, para neutralizar a influência dos maus espíritos, devemos fazer o bem com toda a confiança em Deus. Evitar dar guarida aos maus pensamentos, de discórdia, das más paixões, principalmente os pensamentos que exaltam o nosso orgulho, pois ainda nos é uma fraqueza. Então, muitas vezes o espírito acaba trazendo elogio, isso tem que ter muito cuidado, porque o orgulho facilmente nos infla e pode nos atrapalhar o bom raciocínio. E eis porque Jesus ensinou a dizer na oração: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Mais uma vez, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou passivos de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que possam vir a sê-lo. Encerrando então, busquemos vigiar para rotineiramente fecharmos o acesso dos maus espíritos, tentarmos melhorar nosso lado bom pelo exercício da benevolência. Assim nos aproximaremos dos bons espíritos. Era o nosso recado de hoje. Claro que tudo isso termina na elevação moral, no cuidado que devemos todos ter, mas hoje direcionado ao papel do médium nas comunicações espíritas, então também aos médiuns, o estudo, as orações rotineiras, a firmeza, a fé na assistência dos bons espíritos, são alguns dos cuidados que o médium deve ter. Agradeço a atenção, espero ter sido claro e até uma próxima oportunidade
Que Deus abençoe a todos. E agora, então, vamos orar agradecendo este momento. Bondoso Pai, Mestre Jesus, bondosas Irmã Rosa, Irmã Nália Franca e bons espíritos que nos amparam, nos sustentam e nos intuem as boas ideias. Somos agradecidos por este momento, pela oportunidade de estudo, por essa reunião virtual onde muitos pensamentos vibram pela paz, pelo amor, pela concórdia. Precisamos muito orar pela paz. Ainda temos muitos irmãos entre nós, eventualmente até nós mesmos, dificultando o bom relacionamento, a paz individual, a serenidade. E assim, quando nos juntamos e oramos pela paz, emitimos um raio de luz bondoso que se une a outros pontos de luz mundo afora que oram pela paz, para envolver os dirigentes dos países, os chefes, aqueles que são responsáveis por muitas pessoas, para que possam dar o exemplo da paz, da esperança e do amor ao próximo. Muita saúde, muita luz, muita paz a todos. Graças a Deus, assim seja.